Olá, bem-vindos de volta ao canal. Espero que estejam tendo um bom dia. Meu nome é Dani e hoje quero falar sobre como montar sua prateleira de uísque. Na minha opinião, eu não acho que você precise ter centenas de garrafas diferentes de uísque para ter uma prateleira que abranja tudo. Eu acho que você só precisa de uma seleção bem pensada de uísques que cubra cada estilo importante. Assim, você terá um uísque para qualquer ocasião. Hoje pensei em passar por algumas dessas categorias principais. Na minha opinião, explicar o que torna cada uma delas única e por que você deveria tê-las na sua estante. E então, vou incluir alguns exemplos em cada tópico. Acredito que, tendo um uísque de cada categoria, você já terá uma coleção bem completa e variada. Use isso como um guia, não como uma lista de compras. Ouça o que eu tenho a dizer, talvez você goste de algumas dessas categorias, talvez não. Enfim, já estou divagando agora. Eu me servi uma dose de Redbreast 12. Vamos lá. Vamos começar com a categoria número 1, que é o Bourbon Clássico. Caso você não saiba, Bourbon deve ser feito nos Estados Unidos com pelo menos 51% de milho. Ela deve ser envelhecida apenas em barris novos de carvalho tostado e deve ser engarrafada com um teor alcoólico mínimo de 80 proof, o que equivale a 40% de álcool por volume, ABV. Não é permitido adicionar aromatizantes ou corantes. Essa receita dá ao Bourbon seu perfil de sabor realmente clássico, aquele caramelo, aquela baunilha, aquele sabor adocicado de carvalho. O milho traz doçura e o carvalho novo tostado adiciona profundidade e um toque de especiarias. A maioria dos bourbons varia entre 80 e 100 proof, mas alguns em graduação de barril alcançam valores bem mais altos. Tenha em mente que, para essa categoria, estou falando de um bourbon bem clássico, então algo com bastante milho. Alguns que eu realmente gosto são o Elijah Craig's Small Batch. Eu acho que é um bourbon fantástico. E também o Knob Creek 9 anos, bem tradicional e clássico. Esses dois são definitivamente clássicos, que mostram aquele sabor de bourbon realmente rico, doce e equilibrado. Você sabe do que eu estou falando. Agora, para essa categoria número 2, vamos trocar um pouco desse grão por trigo e vamos falar sobre bourbon com trigo. O bourbon com trigo é um pouco mais suave, mais arredondado e geralmente mais doce. Pense em massa de pão e confeitaria, em vez de centeio, que é mais apimentado e picante. Essa receita ficou famosa com a linha Pappy Van Winkle. Mas não é preciso gastar tanto para provar um excelente bourbon de trigo. Maker's Mark é o exemplo clássico, ou Maker's Mark 46. Aquele que é finalizado com aduelas de carvalho francês é realmente muito bom. Isso traz mistério e diversão. Eu realmente gosto muito desse. Ou, para algo um pouco mais ousado, o Larceny Barrel Proof. É um daqueles bourbons que mostram como o bourbon de trigo pode ser tão suave mesmo com um teor alcoólico alto. A terceira categoria de uísque americano que considero essencial ter na prateleira é o de centeio. Embora eu tenha provado recentemente um uísque de centeio da Escócia, o primeiro de todos, eu acredito, na verdade. Mas de qualquer forma, vamos ficar com o clássico, o uísque americano de centeio. Antes do bourbon dominar, os americanos bebiam centeio. O uísque de centeio nos Estados Unidos deve ter no mínimo 51% de centeio e ser envelhecido em barris novos de carvalho carbonizados, como o bourbon. O resultado é um pouco mais picante, um pouco mais leve. Ele costuma ter notas de pimenta e especiarias de confeitaria, às vezes menta e ervas. Historicamente, o Manhattan era preparado com uísque de centeio, não bourbon. Quando você bebe puro, o centeio é geralmente mais intenso que a doçura suave do bourbon. Se quiser testar esse estilo, o Rittenhouse Bottled in Bond é uma ótima opção acessível. Ou escolha o Pikesville, da mesma destilarias. É mais envelhecido, teor alcoólico um pouco maior. Muito bom. Aliás, saúde. Agora, já cobrimos 3 categorias de uísque americano. Vamos passar para a Escócia e vamos começar com o mais polêmico de todos, que é o uísque defumado. Em Isla, muitos uísques são feitos com malte seco, sobre fumaça de turfa, o que dá ao uísque notas de fogueira, algas marinhas, maresia e, às vezes, iodo. Você deve ter em mente que nem todos os uísques de Islay são turfados, mas esse é o estilo pelo qual a ilha é predominantemente conhecida.
Eu realmente acho importante ter um uísque defumado na sua prateleira, porque mesmo que você não seja alguém que goste de beber uísque defumado puro, às vezes ele funciona muito bem em coquetéis. Eu não sei, eu pessoalmente sou fã de turfa. Algumas pessoas se apaixonam por esse sabor defumado imediatamente e outras nunca chegam a gostar de verdade. Se quiser uma referência, o Ardbeg 10 é intenso com um toque cítrico, ou o Ardbeg Ushadail, que é uma das minhas garrafas favoritas. Finalizado em barris de xerez, tem fumaça intensa, sabores ricos de xerez, caramelo, chocolate e toque de espresso. Talvez você também tenha ouvido o burburinho sobre o Lagavulin D16. Ele é mais caro, mas é mais encorpado e mais rico. Ele combina fumaça com aquele toque de frutas secas, carvalho polido. Tenho que dizer, é realmente muito bom. Categoria, estamos na 5? Vou dizer maltes envelhecidos em barris de xerez. Agora, isso definitivamente está no outro extremo do espectro. Esses são uísque que são armazenados em barris que anteriormente continham xerez, seja PX, Pedro Ximenes ou Oloroso. Esses barris dão aos uísques notas realmente ricas de figo, caramelo, chocolate, nozes e especiarias, muitas vezes com um toque apimentado muito bom no final. Esse estilo é definitivamente muito exuberante e indulgente. É quase como beber uma sobremesa, mas no seu copo. O uísque escocês passou a envelhecer em barris de xerez porque a Espanha exportava vinho fortificado à Grã-Bretanha, deixando os barris vazios disponíveis para os produtores de uísque. Com o tempo, isso virou meu estilo, o que me deixa muito feliz, pois o uísque envelhecido em barril de xerez é um dos meus favoritos, especialmente no Natal, mas também ao longo do ano. Glendronach, 12 anos, representa bem esse estilo, assim como o Abelaua Abunart, que é excelente, tem graduação alcoólica alta e sabor rico. Cada lote varia um pouco, mas é muito bom. Eu realmente acho que precisamos de uma seção para maltes mais leves, para o dia a dia. Nem todo uísque escocês precisa ser turfado ou envelhecido em barril de xerez, por isso criei uma seção exclusiva. Estamos falando de maltes maturados, talvez, em barris de bourbon ou em uma mistura de diferentes barris. Coisas que têm notas saborosas de malte, mel, frutas de pomar e cítricos, sem serem muito pesadas no estilo de xerez ou terem qualquer defumado. Esses são uísques que são praticamente perfeitos para quem está começando no mundo do Scotch. Mas também, sabe, os entusiastas de uísque adoram eles porque permitem que o trabalho do destilador se destaque, sem ser muito dominado pela influência do barril, se é que você me entende. Esses são uísques realmente ótimos para beber com amigos. Algo que você só quer poder saborear facilmente, sem precisar pensar muito sobre isso. Algo como Glenmorangie 10 anos, esse é bom, bem clássico. Balvenie Doublewood, 12 anos, é ex-bourbon. Tem final em barril de xerez, mas o sabor vem mais dos barris de bourbon do que do xerez, né? Highland Park, 12 anos, tem um pouco de defumado, mas é mais sutil. Com certeza, é mais fácil de beber. Não é como um uísque turfado clássico ou algo assim. Com certeza é muito mais leve. Estou adicionando uma seção final para uísques globais ou do mundo, porque hoje em dia o uísque não é mais só sobre América ou Escócia. Realmente, existem algumas destilarias ao redor do mundo que estão criando algo incrível, e eu preciso colocar uma seção para respeitar isso, porque há verdadeiras joias por aí. Além disso, você deve considerar que existem lugares no mundo com climas quentes, como Índia e Taiwan, por exemplo. Então o uísque amadurece muito mais rápido lá do que, digamos, na Escócia. Por isso, muitas dessas destilarias do mundo estão produzindo maltes que ganham complexidade muito mais rápido do que alguns desses clássicos de lugares como Escócia ou América. Então eles estão lançando coisas realmente boas. Eu também preciso fazer uma menção especial à Irlanda, porque eles têm um estilo muito distinto. Eles costumam destilar 3 vezes. Eles têm o single pot still deles. Estou adorando esse Redbreast 12. Ótimo whisky irlandês. O Japão também. Algumas das garrafas deles, eu tenho explorado um pouco mais o whisky japonês recentemente, e algumas das garrafas deles são absolutamente lindas. Eles deixaram de ser só uma cópia da Escócia e conquistaram seu próprio prestígio e estilos. Alguns dos whiskies deles são realmente ótimos.
Alguns dos melhores na minha prateleira, uísques do mundo que eu adoro. Amrit Fusion é muito bom da Índia. Alguns ótimos uísques japoneses. Sou apaixonada pelo meu Hibiki Blossom Harmony, apesar de caro e raro. Também adoro outros uísques do mundo. Eu gostei muito do meu Emet Azasheri de Israel. Gole incrível, complexo e encorpado. Darwin Nova da Austrália, muito bom, finalizado em barris de vinho tinto, um uísque realmente frutado, marcante e vibrante. Essa lista é longa, mas você encontra avaliações de diversos uísques do mundo na minha página do Instagram, caso queira ver mais. Então é isso. Acho que essas são as categorias mais importantes de uísque que você deve ter na sua prateleira quando estiver montando sua coleção. Você tem o bourbon clássico, o bourbon com trigo, o uísque de centeio, o Scotch turfado, o Scotch envelhecido em barril de xerez, o Scotch leve e fácil de beber e um uísque do mundo. Acho que se você tem esses na sua prateleira, sua coleção está ótima. Você realmente tem algo para cada ocasião. Definitivamente, há algumas outras categorias que eu poderia ter incluído, mas acho que, por enquanto, essas são as mais importantes na minha opinião. Me conte se você concorda, se há outras categorias que você adicionaria ou se há outros uísques dentro dessas categorias que você acha que eu deveria ter mencionado. Tenha um ótimo resto de dia. Vou entrar porque vai chover. Nos vemos no próximo vídeo. Siga para mais.